Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe essa videoaula. Globalização. Bom, nós temos uma imagem aqui que está totalmente ligada ao fenômeno globalização. Podemos perceber que é uma imagem de projeção cilíndrica, plana, que mostra todos os continentes, inclusive o continente gelado, o Antártico, porém os outros continentes mostra nitidamente as conectividades, as redes. Então, globalização global envolve a questão mundial. Podemos perceber nessa imagem que estamos interconectados, tirando o continente gelado, todos os continentes. É óbvio que alguns lugares, principalmente nos países mais desenvolvidos, essas conectividades são maiores, como mostra aí essa luminosidade. Muito bem, tópicos importantes dentro da globalização. Primeiramente, eu posso ampliar aqui o meu recurso, Fica à vontade aí. Então, globalização, eu tenho que saber a definição. É o ato ou efeito de globalizar. Historicamente, o processo consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição das suas distâncias. Essas relações são principalmente econômicas, mas também sociais, culturais ou políticas. Então, quando se fala de globalização, vou até ampliar aqui essa palavra, muitas pessoas acham que está relacionado só à questão econômica. Não, as questões sociais, culturais e principalmente as questões políticas. Então, a globalização fez com que diminuísse as distâncias entre os continentes, entre os países, entre as cidades. No próximo tópico importante, eu tenho aqui: para entender o que é globalização, é necessário saber como ela surgiu. A origem deste fenômeno aconteceu no século XV, no período mercantilista. As nações europeias passaram a realizar longas viagens de navio, procurando novas terras e riquezas. Então, essa parte aí envolve a questão histórica da globalização. Muitos acham que a globalização parte só da internet e não é. Ela é um fenômeno desde as grandes navegações a partir do século XV, realizado pela Europa, pelos europeus, em busca de novas terras e novas riquezas. Já começa esse processo de interatividade global. Então, globalização é um fenômeno que ela surge no século XV, no período mercantilista. Bom, outro tópico muito importante, vamos lá. Com o surgimento das colônias de exploração na África e na Ásia, começaram os fluxos de força, de trabalho e mercadorias entre os países e colônias. E, inevitavelmente, também aconteciam as trocas culturais. Não tinha como ficar fora dessas questões das trocas culturais. Então, quando se fala, tá aí de amarelinho, colônias de exploração, a metrópole tinha um objetivo de explorar os recursos naturais e vegetais desses locais. De onde? Da África e mesmo na Ásia. Então, essas nações europeias, através das navegações em busca de novas terras, de novas riquezas, colonizaram e exploraram esses locais. Com isso, ocorriam trocas culturais. Não tinha como não ocorrer essas trocas culturais. Também já é marca da globalização. Bom, outro tópico muito importante é: depois, durante a Revolução Industrial, no século XVIII, a globalização se expandiu. Estas mudanças ficaram mais intensas no final do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, pois foi aí
que o neoliberalismo ganhou força e acelerou o processo de globalização econômica. Então fique atento que muitas pessoas acham que com o neoliberalismo que surge a globalização. Não, ela ganha força, ela acelera o processo, principalmente o econômico. Neoliberal é chamado do novo liberal. Então, dois líderes mundiais no período, lembra que nós estamos falando aqui de Revolução Industrial, século XVIII, né, quando a globalização se expandiu, né, e depois, no final do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, Ronald Reagan e Margaret Thatcher, chefe de Estado britânica, e Ronald Reagan, presidente no período dos Estados Unidos da América. Eles implantaram o novo liberal, que é o neoliberalismo. Eles tiraram praticamente as fronteiras para que seus produtos entrassem com maior rapidez e facilidade, ou seja, para vender seus produtos. Muito bem. Outra coisa muito importante, surge mais pontes entre os negócios e os investimentos de uma nação para outra. Então, ou seja, com o neoliberalismo, né, esse termo literal é como se fosse uma ponte, porque praticamente as fronteiras deixaram de existir, né? As mercadorias, elas entram e saem com uma rapidez muito grande. Então, lembre-se que nessa questão do novo liberal, a parte econômica é a sua principal importância. Assim, os mercados de diferentes países interagem e as indústrias de um país se instalam em outros países. Aí já entra a parte das multinacionais e das transnacionais. Multinacionais são empresas que têm sua origem num país desenvolvido e espalham o quê? Filiais em outros países, principalmente nos países chamados hoje de emergentes ou em desenvolvimento. Com a mão de obra mais barata, essa indústria ela vai ter uma água abundante, toda indústria precisa de água, ela vai ter matéria-prima próxima do seu local e com a globalização ela pode vender o seu produto, né, com uma velocidade muito rápida para todo o planeta. Já as transnacionais, ela transcende um pouco essa questão. Ela tem sua origem num país desenvolvido, num país rico, porém as suas partes de produção podem ser ramificadas. Eu posso ter a parte central, o meu escritório central, onde que eu planejo, faço as minhas estratégias no país de origem e parte da produção, por exemplo, no México, outra parte da produção na África Austral, outra parte de produção na China, outra parte da produção no próprio Brasil. Então as transnacionais, como as multinacionais, ela tem um objetivo, que é baratear seu custo de produção. E com a globalização, seus produtos irão chegar num tempo muito rápido devido às conectividades em rede. Muito bem, outro ponto importante, com o avanço da tecnologia, principalmente do sistema de comunicação e informática e o advento da internet, a globalização é cada vez mais intensa. A integração econômica e cultural entre os países ficou ainda maior. Então se liga, a globalização não surge aqui. Aqui ela tem o quê? Um processo de aceleração cada vez mais intensa. Por quê? O avanço da tecnologia, sistema de comunicação e principalmente da informática e a era da internet. Seria o momento que nós estamos vivenciando. Então a integração econômica e cultural ficou muito grande entre os países. Muito bem. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre os produtos chineses. Ele disse que fez isso para proteger a indústria americana. É uma geopolítica do chefe de Estado. Como a globalização fez com que encurtasse as distâncias, os produtos da China estavam chegando muito rápido nos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos fez a mando do seu gestor, do seu chefe de Estado? Aumentou as tarifas dos produtos, ou seja, o produto da China iria entrar no Estado americano
com um preço superior aos produtos americanos. Ele protegeu o seu mercado. Então ele tomou medidas de protecionismo, né? Então muitos críticos, né, falam mal do Donald Trump, mas nesse quesito aqui ele fez certo. Porém, preste atenção. Agora, pense nos trabalhadores das indústrias da China, cujo lucro principal vinha da exploração para os Estados Unidos. Eles foram diretamente prejudicados pela decisão de um outro país. E essa é uma das principais características da globalização. Como eliminou as fronteiras, como aumentou a velocidade econômica, cultural, política, é uma característica da globalização. Muito bem. Se liga, nós temos as fases da globalização. Se eu fechar aqui, eu tenho a logo da aula, a logomarca da aula, já viram, mas eu vou ampliar aqui para facilitar a leitura. Fases da globalização. Para facilitar o entendimento, a globalização pode ser dividida em 4 fases. Primeira fase, séculos 15 a 18, desde o período mercantilista à Revolução Industrial. Parte das grandes navegações e descobertas marítimas e Revolução Industrial. Já a segunda fase, séculos 18 a 20, vai da Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial e a expansão do capitalismo. Então, pós Segunda Guerra Mundial, o capitalismo começa o quê? A desabrochar, a proliferar. A terceira fase, final do século XX, Segunda Guerra Mundial, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética e do regime socialista. Instaura-se a Guerra Fria. Lembrando que Guerra Fria foi uma guerra sem contatos armados, foram guerra de ideologia, de tecnologia, de armamento bélico, né, de corrida espacial, só relembrando um pouco, entre os Estados Unidos da América, capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o socialismo. Muito bem. Temos a quarta fase, século XXI, a qual nós estamos, a nova ordem mundial, domínio do capitalismo no mundo. Então, a Guerra Fria, o socialismo não aguentou, né, superar a questão do capitalismo, principalmente pela questão do novo liberal, do neoliberalismo. Então, nós temos hoje a nova ordem mundial, que predomina o capitalismo. Bom, finalizando aqui, eu tenho algumas imagens que retratam muito bem, além daquela primeira, a globalização. Essa aqui, as principais marcas, né, espalhadas pelos 5 continentes, né? E eu tenho uma outra imagem aqui, que a globalização, ela inclui, mas ela também exclui. Então, ela tem os pontos positivos e os pontos negativos. Essa imagem aqui seria um ponto negativo, porque uns com nada e poucos com muito. E essa imagem de baixo aqui, essa setinha mostra o quê? As conectividades, as rapidez dos fluxos no planeta. Muito bem, chegando ao final da nossa videoaula, né? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Geotech Marcelo Souza, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa videoaula para seus colegas e deixe aqui, como sempre, o meu valeu, galera!